Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Mendonça de Barros, sou consultor da Integrada, sou cooperado também da Integrada, e todos os meses a gente tem feito um acompanhamento de mercado que tem sido um trabalho de longos 3 anos, 4 anos juntos, está um prazer muito grande. Então, a todos os colegas aí que estão me ouvindo, colaboradores e cooperados da Integrada e demais participantes, eu acho que esse mês, né, o grande destaque dos mercados agrícolas está relacionado à questão climática aqui na América do Sul, né? A gente assistiu e conversamos nos nossos encontros anteriores um movimento de elevação nos preços em dólar, principalmente dos grãos, né? Principalmente soja e milho, mas também o trigo andou na direção de alta. E esse movimento ele teve uma correlação forte com a percepção do que estava acontecendo no mundo, né? Primeiro, uma leitura que a demanda, assim que a Covid passar, né, vindo notícias aí de vacinas chegando, se aproximando, talvez no primeiro trimestre aí do ano que vem, e com isso uma retomada da recuperação econômica dos países, né, do emprego, da renda, do voltar a funcionar o sistema de restaurantes, etc., que acaba afetando o consumo de alimentos. Eu acho que a China mostrou para o mundo que a hora que retoma já vem rápido essa demanda de alimentos e os investidores internacionais começaram a comprar commodities. Isso aí eu acho que estava desenhado, né? Já conversamos nos meses anteriores. Vimos também que o dólar ficou mais fraco frente às demais moedas fortes do mundo, e toda vez que isso acontece, o investidor que tem dólar compra produtos cotados em dólar, que acha que vai subir, commodities agrícolas, isso aconteceu. Então, tem sim uma motivação financeira, né, para essa elevação. Mas eu acho que realmente, como eu comecei dizendo, o grande destaque desse momento é uma preocupação climática muito grande diante de um cenário de forte demanda de grãos, né, no curto prazo. Isso aconteceu principalmente por causa da China, né, que retoma o seu rebanho suíno. Essa retomada de investimento é de uma suinocultura de alta tecnologia, então a China vem forte, né, comprando grãos. Ao mesmo tempo que nós vimos na Ucrânia, por exemplo, uma certa redução de produção de milho, vimos nos Estados Unidos, nós vamos ver os números exatos, uma certa redução na safra de milho e de soja do que era esperado. Então, todo esse contexto que está sendo formado, ele vem junto com a leitura que existe um risco climático na América do Sul, principalmente porque os modelos econômicos apontam para o famoso fenômeno da La Niña. Então, se nós olharmos o nosso gráfico, que é bastante técnico, eu peço desculpas, mas acho que vale a pena mostrar o que os modelos meteorológicos estão indicando. Então, aqui tem o modelo calculado na primeira quinzena de novembro e na segunda quinzena de novembro. Essas barras azuis indicam a probabilidade de acontecer o fenômeno La Niña. As barras cinzas, a probabilidade de acontecer o cenário ser neutro, não ser nem La Niña nem El Niño, o cenário normal, digamos assim. E a barra vermelha indica para a gente a probabilidade de ser El Niño. Isso aqui é calculado por trimestre, né? Então, NDJ aqui, novembro, dezembro, janeiro, depois dezembro, janeiro, fevereiro, e por aí vai, né? Movendo mês a mês. E a gente vê com clareza que até mais ou menos abril, maio, junho, o cenário dominante é o cenário de La Niña. A gente sabe o que acontece na La Niña na América do Sul. Normalmente a gente vê chuvas, né, no centro-norte da América do Sul acima da média histórica, e tendemos a ver, né, a versão sul, a parte mais sul da América Latina, América do Sul principalmente, de menos chuva do que o normal. Então, normalmente, anos de La Niña não são bons em termos de safra para a Argentina, né, para o Uruguai, para o Rio Grande do Sul, pode pegar um pouco de Santa Catarina, Paraná, Paraguai, né, dependendo da intensidade da La Niña, a gente tende a ver chuvas menores do que o normal. E é isso que está trazendo uma preocupação. Se nós somarmos a produção de soja do Brasil, gente, ela é, junto com a Argentina e Paraguai, nós somos o centro hoje mais relevante de oferta de soja do mundo. Portanto, qualquer problema que acontecer na safra de soja desta região compromete todo o abastecimento mundial. Ao mesmo tempo,
Nós não somos tão grandes relativamente na produção de milho como de soja, mas no caso do milho, nós somos importantes na exportação de milho. Então, no comércio mundial de milho, tá? Esse eu acho que é um número bom para a gente ter na cabeça. Milho é dos grãos cereais mais produzidos no mundo, 1 bilhão 170 milhões de toneladas de milho. Só que o comércio mundial de milho são 170 milhões de toneladas. Tá? Gente, se nós pegarmos esses 170 que são exportados, comercializados no mundo, 160 milhões quase saem de 4 países. 55 milhões de toneladas saem mais ou menos dos Estados Unidos. O ano passado o Brasil exportou 43 praticamente. Esse ano eu estou projetando 35. Argentina e Ucrânia exportam aí 32, 34 milhões de toneladas. Então, qual é a importância desse momento? Embora no volume total de produção do mundo, Brasil e Argentina não sejam assim os locos mais importantes de produção de milho, é um relevante exportador. 40% das exportações mundiais saem desses dois lugares. Então, portanto, se eu tenho problema na safra de soja, se eu atraso o plantio de safra de soja no Brasil, sabemos que vamos atrasar provavelmente a safrinha, e o risco da segunda safra brasileira aumenta, e é na segunda safra que se consolida a exportação brasileira de milho. Ao mesmo tempo, a Argentina, como importante exportador, se tiver frustração de safra de milho, uma vez mais, a gente vai ter uma pressão adicional sobre o mercado mundial. A pergunta que todo mundo vem fazendo, os meteorologistas, essa laninha é forte, é fraca? Quando é o pico dela, quando ela acaba, né? Dá para a gente ver que ela vai perder força do ponto de vista de probabilidade, né? Conforme a gente avançar para março, etc. Mas uma notícia positiva, né? Especialmente a nós aí que estamos mais ao sul, né? Uma notícia positiva é que, vamos dizer assim, a laninha perdeu nos modelos um pouco de intensidade. Ela estava desenhada para ser muito forte, e ela perdeu um pouco de tração. Como é que a gente vê isso, né? Os meteorologistas medem a temperatura do Pacífico, e no caso da laninha, quanto mais fria tiver a água do Pacífico, maior a intensidade e a força da laninha. Então, esses 3 quadros aqui mostram para a gente, né, o desvio de temperatura do Pacífico com relação à sua média histórica, que é 0. Né? Então, a gente pode ver que o pico de frio das águas do Pacífico vai se dar na virada do ano, de dezembro para janeiro. Isso é verdade aqui, ó, na parcela do Pacífico bem no meio, é verdade aqui, ó, perto, um pouco mais perto das Américas, tá? Então, notem que há um resfriamento. Esse resfriamento deve ter seu pico por volta de dezembro para janeiro, mas os modelos anteriores mostravam que podia ser até menos 3 graus, agora já está mais para 1 grau, menos 1,5 graus, então é uma laninha um pouco mais fraca. Tá? Gente, quando a laninha entra, se ela for um pouco mais forte, né, digamos assim, tiver essa laninha média, né, para um pouquinho mais forte, que foi quando começou esse movimento, ela tende a retardar as chuvas no cerrado. Embora a gente tende a ter chuvas mais do que o normal, elas atrasam um pouco. Olha que interessante, né? O que aconteceu conosco nesse último mês. Então, se nós pegarmos do lado esquerdo, por favor, né, as precipitações de 23 de outubro a 21 de novembro, a gente vê e olha, puxa vida, que bom, choveu no Brasil inteiro, ótimo, excelente, né? Boas chuvas. Mas a pergunta que nos interessa do ponto de vista agronômico choveu acima ou abaixo do normal para o mesmo período? Esse gráfico ao lado nos dá uma ideia, né, do que aconteceu com relação ao normal, à média histórica. Tudo que está em verde choveu acima do normal nesse mês, tudo que está em marrom choveu abaixo do normal. E é impressionante, e coaduna com tudo que a gente conversa e com as pessoas, né, no Brasil inteiro, você vê que na Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, né, a gente viu uma chuva acima do normal, no Nordeste todo, diga-se de passagem. Né? Ao passo que no resto do Brasil, e inclua aqui o Mato Grosso do Sul, tá certo? Não só a região sul, São Paulo, né, um momento de muita seca, as chuvas foram muito abaixo do normal.
sinalizando que, de fato, a implantação da soja, nós temos notícias de replantio de soja no Brasil, né, de lavouras muito preocupantes que já emergiram e está faltando chuva, etc. Para esta semana e para a próxima semana, há uma leitura de uma chuva mais ao sul e nem tanto no Cerrado. Então, mais uma vez, para aqueles que já plantaram, que ainda a chuva não pegou tração, nós estamos percebendo um nível de risco mais elevado. Quando nós olhamos para a próxima semana, aqui, de 29 de novembro a 5 de dezembro, há uma certa visão de chuva no Brasil inteiro, mas dá para a gente perceber também, nessas regiões mais branquinhas aqui, mais brancas, a chuva é muito pequena, né? Esse verdinho muito clarinho, 15 milímetros. Se nós, mais uma vez, olharmos para a anomalia dessas 2 semanas, nós vamos dizer também que está chovendo muito abaixo do normal. Então, gente, vai passando as semanas, vai ficando tenso. As previsões de chuva estão chegando e devem melhorar. Então, não dá para dizer que será uma safra ruim, as chuvas, né, estão vindo. Mas essa insegurança tem mexido com o mercado mundial. É isso que está por trás, gente, de todo esse nervosismo. Então, nós temos, né, demanda internacional de China, temos o mercado financeiro entrando para comprar grãos, temos um real que segue fraco com relação ao dólar. E agora nós temos um risco adicional da principal região produtora de soja frustrar a safra. E do importante exportador de milho frustrar a safra de milho. Vejam vocês, né, que os mercados, os fundos, entraram comprando pesadamente. Essas barras verdes indicam para a gente a posição líquida dos fundos não comerciais, né, os especuladores, que não precisam do físico, nos mercados futuros de soja, de milho, de trigo. A safra de trigo está boa, os estoques estão bons, mas ainda assim, gente, dá para a gente ver que as posições são bem elevadas. Historicamente, estão entre as mais altas em soja e milho já registradas. Então, coadunam com a leitura de que há uma demanda muito forte por grãos para o ano que vem e um risco de oferta que aumentou bastante com o cenário climático que nós estamos falando. Vejam vocês que aparece um fenômeno também que a gente precisa conversar. Tem duas coisas adicionais que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa. Primeiro, a percepção de que a China vai precisar de mais milho. A safra prevista, dá para a gente ver nessa linha de produção deste ano, é alguma coisa mais para casa de 250 milhões de toneladas. Nós já tínhamos ensaiado isso 2 meses atrás, tá? E normalmente colhe 260. E vejam vocês, coisa que também nós já falamos alguns meses atrás, que provavelmente os chineses, que normalmente importam 2, 3, 4 milhões de toneladas de milho, terão que importar, muito provavelmente, 22 milhões de toneladas, há quem fale até 28 milhões de toneladas. Veja, gente, para um mercado mundial que exporta, né, que comercializa 170 milhões de toneladas, se eu acrescentar à China mais 20, isso tem um efeito sobre os estoques finais de passagem. No caso brasileiro, por exemplo, embora a gente não exporte milho para a China, né, mas, claro, a China vai buscar mais milho, por exemplo, nos Estados Unidos, quem puxava milho dos Estados Unidos corre para o Brasil para tentar se abastecer. Acontece que os estoques de passagem que nós estamos calculando para milho são 9, 10 milhões de toneladas. Se tira 5, fica muito baixo o estoque interno. Então, notem que essa pressão de compra é uma pressão que apareceu e ela é importante. Segundo aspecto que eu queria trazer para todos nós avaliarmos é que os argentinos, os produtores argentinos, estão vendendo soja, milho, trigo, num ritmo mais lento do que o normal. E por que eles estão fazendo isso? Isso é muito importante. Basicamente, porque a Argentina está com um desequilíbrio macroeconômico gigante, ela está vivendo uma inflação galopante, existe um mercado de câmbio paralelo, porque o mercado oficial não é o verdadeiro, não traduz a verdadeira desvalorização do peso. Então, vocês imaginem uma situação que o produtor tem soja, essa soja é dolarizada, ela acompanha Chicago, ela vale dólar, precificada em dólar. Imaginem ele vender a sua soja para esmagar, para uma esmagadora, e receber peso. Esse peso que ele vai receber na mão perde valor todos os dias. Então, o que está acontecendo, gente? A Argentina
está vendendo mais devagar, os produtores estão vendendo mais devagar. Esse é um negócio tão sério que começa a faltar dólar, né, na economia, o governo arrecada, a arrecadação do governo vem da exportação, porque ele tributa, taxa a exportação de soja, por exemplo, em 35%. A arrecadação do governo cai, ele tem que se financiar emitindo moeda, que aumenta a inflação, que aumenta a desconfiança de que o peso vai se desvalorizar mais ainda, que reforça a inflação e que reforça o produtor a segurar a soja, o milho, etc., criando um problema recorrente. Então, olha que coisa, né? Além de tudo que nós já mencionamos, desse risco climático, nós chegamos diante de um cenário que um importantíssimo exportador de milho, de soja, e principalmente de farelo de soja, porque a Argentina é metade do comércio mundial de farelo, e o farelo explodiu de preço, ele começa a vender menos. Isso gera uma pressão de compra de farelo brasileiro, incrivelmente, a despeito de preços elevadíssimos que nós estamos vendo aqui. Então, esse é outro quadro importante para a gente ter presente. Além disso, pessoal, olha como as coisas estão favorecendo os preços agrícolas, né? Somando um monte de pedaços aí e criando uma realidade quase inacreditável. Por gentileza, vamos olhar um pouco o fechamento da safra americana, né? Esse quadro, eu gostaria de olhar essa linha da produção de soja. Veja que no começo dessa safra, os americanos chegaram a falar em 120, 124 até milhões de toneladas de soja. Aí o ambiente seco, alguns lugares o frio chegou cedo, uma série de situações veio derrubando o estoque a produção, perdão, de soja nos Estados Unidos. No último relatório lá de outubro, penúltimo, perdão, de outubro, falava-se em 116 milhões de toneladas de soja, e neste último relatório de novembro, que saiu recentemente, falou-se em 113, 114 milhões de toneladas. Por gentileza, observe que se a safra ficar em 114 milhões de toneladas, segundo o governo americano, porque essa tabela é do governo americano, os estoques de passagem de soja nos Estados Unidos seriam da ordem de 4%, muito mais baixo do que os 13% do fechamento dessa safra, né, começada no calendário hemisfério norte em setembro, e antes projetava-se uma relação histórica de 14%, 15%. Então, pessoal, dá para a gente entender que você já larga nessa visão do fechamento desse ano nos Estados Unidos com o estoque de passagem de soja muito baixo. Imaginem vocês se o cenário de oferta aqui na América do Sul apertar. Para nós considerarmos toda essa movimentação, a gente, então, tem bem claro como é que ficaria o balanço de soja, tá, gente? Como fica o balanço de soja mundial, segundo o governo americano. Veja, vamos olhar essa última coluna, que é importante para a gente perceber a numerologia, né, do que está sendo projetado no mundo. 113 milhões, safra já fechada, 113, 114 nos Estados Unidos, praticamente consolidado o número, não tem muita discussão. Veja, uma projeção para o Brasil de 133 milhões de toneladas de soja. O governo americano, a safra que nós colhemos agora em 2020, fala em 126. Eu trabalho com 128, a Conab fala em 124.800, tá? Argentina, isso é importante já dizer, no relatório anterior, o governo americano falava em 54 milhões de toneladas, veio com 51, veja, já penalizando um pouco aquela visão otimista de mais de safra por conta do problema climático, de laninha, etc. E se este for o cenário, né, que vai acontecer, Paraguai colhendo normal, etc., etc., notem na última linha que ainda assim a relação estoque e uso de soja sairia no mundo de 27% e viria para 23%, que é baixo, é a mais baixa de muitos anos. Entretanto, nós construímos aqui a título de um exercício, fazendo um exercício de uma safra menor, decorrente de todos os problemas climáticos que nós já estamos assistindo, mas ainda assim uma safra boa. É importante lembrar que nós estamos crescendo muito a tecnologia no campo, venda de adubo recorde, sementes melhoradas, etc. É importante dizer que será a maior expansão de área plantada já registrada nos últimos anos. Então, eu posso até perder produtividade, sim, fato, mas eu tenho que lembrar que eu tenho tecnologia no campo.
E, além do que, eu tenho muito mais área plantada. A gente trabalha com 1.700.000 hectares a mais de soja e outro tanto de milho safrinha. Então, assim, uma safra de 128 milhões de toneladas, lembrando que o Rio Grande do Sul já quebrou no ano passado, então estaríamos considerando uma safra no Rio Grande do Sul mais ou menos parecida, pessoal, tá? Com penalizações em outros lugares que tiveram boas safras no ano passado. Vejam vocês, ao sinalizar uma safra menor do que o governo americano está colocando e uma safra na Argentina menor, lembrando que em anos de laninha, a Argentina, em geral, colheu abaixo de 40 milhões de toneladas de soja, veja que aí a relação estoque-uso começa a ir para 21%, quem sabe 20%. É aqui, pessoal, que está o coração do segredo desse nervosismo no mercado de soja, porque está muito fácil vir para os limites mais baixos de estoques com relação ao consumo de muitos anos. Tá? Por isso que os preços em dólar em Chicago, né, que estavam lá, olha só, eu queria que vocês olhassem essa série, olha o preço que aconteceu na pandemia, que foi dos mais baixos desde 2007. Tá? Muito importante essa percepção. E vejam como subiu fortemente os preços nesses últimos 2 meses. Claro que em reais foi além, né? Então, aqui está essa linha verde clara aqui, né? Essa pintada inteira, ela mostra, olha que incrível, né? A posição dos fundos relativamente, aí, a posição comprada, estão nos níveis mais altos da história, os fundos apostando nesse cenário de elevação de soja por todos esses riscos e a demanda firme que eu vinha mencionando para todos vocês. Veja, há uma pergunta que me persegue nesses últimos dias: qual é o atraso do plantio de soja? Como é que nós estamos? Quanto vai atrasar a safrinha? Tá? Aqui é uma média Brasil, por favor, pessoal. A linha verde mais escura aqui diz para a gente o plantio do ano passado. Então, quantos por cento da área, né? Então, vamos pegar aqui, dia 13 de novembro, 67% da área já estava plantado desta safra, segundo essa coluna verde aqui. Mais ou menos a mesma coisa das safras anteriores. Então, notem que Brasil como um todo, estávamos defasados com relação à média histórica e com relação a 2019, até mais ou menos 30 de outubro. Na primeira quinzena de novembro, a gente encostou. Como é que foram nos estados? Né? O que a gente está vendo? Rio Grande do Sul vem um pouco atrasado, veja aqui 20 de novembro. Estamos vendo Santa Catarina abaixo das médias históricas, tá? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão distantes. São Paulo é o pior lugar em termos de evolução de plantio, não é tão relevante, mas é incrível como está atrasado pela seca. O Paraná relativamente alinhado, plantando num timing muito bom, tá? E nós podemos dizer de Minas Gerais a mesma coisa, do Mato Grosso do Sul bem razoável, tá? Ano passado atrasou para plantar, inclusive, tá? E o Mato Grosso, que é o gigante, né, vinha atrasando e encostou, né, conseguiu tirar esse atraso até 13 de novembro, aí já tinha plantado 93% da safra. Então, assim, existe um atraso, é inegável, tá? É um atraso gigantesco, vai comprometer fortemente a safrinha? Não acredito, não é essa a minha visão. Tá? E agora a gente pode dizer, né, os preços da soja que estão acontecendo no mercado, muito elevados, por todas as razões que eu coloquei, mas em especial no caso brasileiro, por faltar soja para o fechamento do ano, né, muito apertado, estamos tendo que importar soja, só que o ritmo de importação é lento, né, muita gente não quis antecipar, estava fechando o ano, vai entrar soja nova, importar e de repente cair o preço da soja, então houve uma postergação, gente. Se vocês pegarem essa linha verde clara, Cascavel aqui como referência, é a paridade de eu importar soja, né? E os preços internos estão acima da paridade de importação, um fato muito raro de acontecer. Então, pessoal, realmente muito apertado, falta soja até a entrada na nova safra e seguiremos nesse cenário. Vejam vocês, o preço do farelo aí a R$3.000 a tonelada, explodiu, o preço do óleo de soja explodiu e nós estamos vendo preços realmente incríveis e, obviamente, isso estimula a alta do preço da soja, tá? Para atender o mercado interno, evitar que o pouco de soja aí que tem estocado saia, tem se pago aí um prêmio bastante elevado.
Pessoal, cenário muito favorável, muito positivo para 21, tá? Um contexto que eu acho bastante promissor, tá? Se nós olharmos para o mercado de milho, os balanços são mais equilibrados que os da soja. Então, insisto, esse número da China deve vir mais para 250 milhões de toneladas. Essa relação estoque-uso vai vindo para uns 24 por aí no mundo, tá? 23. Muito desse milho está na China. Tá? Veja que o cenário é Brasil produzir aí uns 110 milhões de toneladas de safrinha, contra 102 desse ano. Então, tem um importante acréscimo implícito numa elevação diária. Claro, aqui não há uma penalização ainda de safra. Provavelmente teremos safra, a primeira safra menor do que o estimado. Nossos colegas do Rio Grande do Sul já falam em perdas, tá certo? Então, assim, acho uma boa projeção, tá? E a Argentina produzindo ao redor de 50 seria uma produção normal. Mais uma vez, o risco da safrinha, da laninha, perdão, pode contestar esses números, tá? Fiz uma simulação aqui de safra menor na China, um pouco menor no Brasil, um pouco menor na Argentina, e aí essa relação estoque-uso vindo aí para 24, quiçá 23, tá? Que é baixo, por decorrência o preço do milho sobe fortemente em Chicago, né, atingindo aí 4,2, 4,3 dólares por bucho, saindo de patamares aí de 3. Né? Então, uma alta de 40%, uma alta importante, já aconteceu. Né? No caso brasileiro, mais uma vez, né, os preços estão explodindo, surpreendendo. Tá? A gente vê que o mercado está muito apertado, existe o milho, foi colhido na safrinha, ainda não exportamos o volume que a gente espera que vai exportar, tá, pessoal? Mas a exportação está andando, acho que vai dar os 35 milhões que eu venho falando para vocês. Um estoque de passagem realmente 9, 10 milhões é suficiente, mas é apertado, qualquer desvio cria um problema. Agora, a gente está percebendo que o produtor que está capitalizado, ele está segurando para vender, está vendendo a conta-gotas, e o setor de carnes está alojando, está produzindo muito, precisa do milho. Tá? Então, a gente está vendo essa pressão. Né? Me parece que temos patamares muito elevados de milho, e nota o caso, mais uma vez, de Cascavel, né? O milho encostado na paridade de importação, tá? Sorriso idem, né? Preços recordes históricos para o cerrado brasileiro, né? Uma sinalização de preços, né, futuros de milho ao redor aí para o ano que vem, na paridade de exportação, de 45, 50 reais, né, no sul do Brasil, 40 e poucos reais no Cerrado. Isso é a paridade de exportação. Claro, como eu tenho um prêmio sobre a paridade de exportação, né, e esse prêmio tem rodado aí a 15 reais, 16 reais, né, então o pessoal está imaginando, né, bota esses preços de 40, qualquer coisa, bota o prêmio em cima, dá uma ideia dos preços para o ano que vem de milho que o mercado tem sinalizado, tá, gente? Então, esse ponto está aqui, né? Os prêmios aí chegando a 20 e poucos reais no Porto, tá? É muito forte, tá, pessoal? E isso coaduna com o quadro de duas coisas que eu já mencionei. A China precisar de